A semana foi marcada pelos impactos da primeira divulgação de um depoimento da delação premiada de executivos da Odebrecht. O ex-diretor de Relações Institucionais da empresa, Cláudio Melo Filho, citou 51 políticos de 11 partidos. Entre os nomes estão o presidente Michel Temer e dois de seus principais ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco. A Lili Venturini conversou com dois cientistas políticos que avaliaram a extensão dos danos do depoimento para o governo Michel Temer. Outros 76 depoimentos de executivos da empresa ainda não foram divulgados, incluindo o dos ex-presidentes Marcelo Odebrecht e seu pai Emílio. Não é a primeira vez que o presidente Michel Temer é citado em uma delação, e o Nexo lembrou alguns casos. Na terça-feira, o governo conseguiu a aprovação final da PEC do Teto, que define o limite para o crescimento dos gastos pelos próximos 20 anos. O Nexo preparou um material mostrando como a regra vai funcionar na prática e seus impactos em áreas como saúde e educação. Os limites já valem para o orçamento de 2017. E numa tentativa de reverter o clima desfavorável com as delações Odebrecht, o governo apresentou ainda na quinta-feira um pacote de medidas para desburocratizar a economia e tentar fazer o Brasil voltar a crescer. O Nexo detalhou algumas das principais ações, como o aumento da rentabilidade do FGTS para o trabalhador e as ideias para tentar diminuir o spread bancário. As medidas não devem ter impacto no curto prazo. E fora do Executivo, houve um novo choque entre os poderes Legislativo e Judiciário. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o projeto que ficou conhecido como 10 medidas contra a corrupção deve voltar para a Câmara dos Deputados para ser votado novamente. A decisão desagradou parlamentares e outros ministros do STF. Gilmar Mendes chegou a dizer que Fux promoveu o AI-5 do Judiciário, em referência ao ato da ditadura que fechou o Congresso Nacional. O Bruno Lupion mostrou como essa liminar acirra o embate entre o Supremo e o Congresso. Fora de Brasília, mas ainda na política, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o relatório da CPI da merenda. A comissão, que investigou um esquema de fraude na compra de alimentos pelo governo de Geraldo Alckmin, terminou como começou, com protestos e sem avançar nas investigações. O relatório final da comissão não pediu o indiciamento de nenhum político. A semana foi marcada também pela morte de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito de São Paulo. Dom Paulo, que morreu aos 95 anos em decorrência de uma broncopneumonia, ficou conhecido como defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar brasileira. Foi ele quem celebrou a missa de sétimo dia do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto em 1975. O culto foi um dos maiores atos públicos de contestação à ditadura militar. O Nexo reuniu 5 frases que contam um pouco da história de Dom Paulo. O mundo ficou chocado mais uma vez com as imagens da guerra da Síria, que já dura 5 anos. O exército do presidente Bashar al-Assad atacou regiões controladas pelos rebeldes e retomou o controle de grande parte de Alepo, a segunda maior cidade do país. A ofensiva de expulsão dos rebeldes foi violenta e repleta de denúncias de violações dos direitos humanos. O Nexo mostrou a repercussão dos crimes contra a humanidade durante o processo de retomada de Alepo. Essas e outras notícias você vê no Nexo Jornal.